A participação do padre e influenciador digital Patrick Fernandes na CPI das Bets deu o que falar. E olha só, houve um embate entre Margarete Serrão, mãe da influenciadora Virgínia Fonseca, que participou também da CPI das Bets, nas redes sociais quando os dois trocaram farpas após o religioso criticar o papel de influenciadores na promoção de casas de apostas e alertar aí sobre os impactos negativos do vício no jogo online. A mãe da Virgínia não esperava pela resposta do padre. Vamos ver? Pois é, CPI das Bets, a gente viu a Virgínia participando, depois viu um padre participando, a mãe da Virgínia resolveu entrar no meio dessa conversa e a Dai vai contar pra gente toda essa história. O arroba da Dai tá ali, ó, arroba da NJ Oliveira pra você seguir e o meu arroba aqui, lu.junior pra você nos seguir. A gente não faz propaganda de tigrinho. Vamos lá, Dai. Não temos interesse nenhum, porque com a gente precisa ter uma dinâmica de responsabilidade com as pessoas, e infelizmente nem todo mundo possui. E o padre vai falar isso agora. O padre vai dizer sobre isso. O padre foi para a CPI das Bets e ele tocou no calo da ferida que foi causada aí pelo desconforto com a Virgínia Fonseca. A Virgínia, como a gente já falou aqui muitas vezes, quem assistir qualquer um dos cortes vai saber que ela foi lá para a CPI das Bets de uma forma muito articulada, muito bem organizada, para aparecer, né, uma lolita, uma pessoa abobada, uma pessoa que não sabia, uma infantilização de uma mulher adulta. Eu não sei bem o que eu estou fazendo aqui, mas ao mesmo tempo eu sou família. Ai, mas eu estou bebendo água no copinho, aí do nada eu erro e bebo água no microfone, algo assim que não faz muito sentido, não entendi as perguntas, e foi uma performance interessante da Virgínia Fonseca. Nisso, na semana seguinte, o padre Patrick, ele já tinha manifestado interesse em participar da CPI das Bets. Na semana seguinte, o padre Patrick vai fazer o quê? Vai lá na CPI das Bets. E o que foi que o padre Patrick falou, né? O que foi que ele fez? Ele fala sobre a necessidade de se regulamentar ou a necessidade de se excluir, né, extinguir as bets, a importância que isso faz, né, para as pessoas, porque ele fala sobre o dia a dia das comunidades. E aí tem um ponto. A mãe da Virgínia foi lá numa rede social e fez comentários negativos sobre a postura do padre na CPI das bets. Uma postura que, para mim, foi muito coerente. A gente vai chegar a ver alguns trechinhos do padre, mas antes a gente vai falar do barraco. E desculpa, gente, a mãe da Virgínia tem nome, mas eu já adianto que eu certamente só vou chamar a mãe da Virgínia de mãe da Virgínia, tá? É Margarete Serrão, o Lúcio já falou, mas a mãe da Virgínia, para mim, é mãe da Virgínia, porque eu não sei de onde ela veio, eu não sei o que ela faz da vida, ela é mãe da Virgínia. Desculpa. Aí eu vou te pedir, Lúcio, para abrir o Portal Terra. O Portal Terra vai trazer o conflito que foi causado entre os dois. A mãe da Virgínia, né, a Serrão, desculpa, a gente esqueci mesmo, eu nunca consigo lembrar o nome dela. Margarete A Serrão. Margarete Serrão, obrigada, Lu. A Margarete Serrão, ela chegou na rede social e fez o seguinte comentário, vou te pedir um pouquinho, que ela fala o seguinte: mas agora até padre atrás de biscoito de seguidores de ganhar engajamento. Está disseminando ódio. É o fim dos tempos mesmo. E o padre, a gente imagina, né? O padre é aquela postura super tranquila, apaziguadora, mas o padre ele foi um pouquinho ácido ali. E ele fala que exatamente o seguinte, eu vou ler as aspas do padre. Foi o padre, viu, Margarete? Foi o padre. A senhora desejo apenas luz e sucesso. Não é o engajamento que paga as minhas contas. Primeiro ela paga. Logo, não estava atrás de biscoito. Segundo ela paga, porque quem estava é quem talvez tenha anunciado depois produtos que vende em sua loja com um desconto nos stories, depois que foi para uma CPI, né? É só uma sugestão, né, do padre aí. Aí o padre ainda continua. Gostaria de dizer que você tem uma família linda e os respeito profundamente. Para mim foi uma terceira lapada, porque ele ainda tentou dizer assim, olha, você pode não me respeitar, mas eu te respeito. E ainda ele continua. Espero que usem da influência que possuem para fazer o bem.
assim como deduzo que já façam, mas de forma diferente. Você não vai me ver rebatendo comentários de ódio como esse, porque, além de acreditar que todo ser humano erra, eu acredito que podemos melhorar com os erros. Logo, já que está com tempo. Já que Desculpa, está com gente. tempo é bom, né? Já que está com tempo é algo fabuloso. Logo, já que está com tempo, em algum momento eu ofendi a sua família, ou perdão, já que está com tempo, assista por completo ao vídeo da CPI e se pergunte se em algum momento eu ofendi a sua família. Olha, eu assisti o vídeo completo da CPI do padre e eu não vi nenhuma ofensa, né? Tem quase 2 horas ali, eu não vi nenhuma ofensa. Logo, já que está, perdão, eu fui de sua família, eu estava ali para alertar sobre jogos online. Se você se sentiu ofendida em algum momento, peço desculpas, mas acho que não fui eu quem a causou. Foi a sua própria consciência. Deus abençoe. Deus Eu queria abençoe, muito né? ser, eu queria muito ser amiga desse padre. Logo, já que está com tempo, eu vou utilizar isso em vários momentos. Eu já falei assim, poxa, eu queria ter o tempo que você tem. Já falei isso para algumas pessoas. Poxa, eu queria ter o tempo que você tem. Mas dizer, já que está com tempo, eu nunca disse não. Gostei muito disso. É isso, Lu. Depois dessa lapada, lógico que a mãe de Virgínia ficou, né? Gente, o que diz depois de um negócio desse, né? Vai rebater mais o quê? Foi uma resposta muito interessante que foi feita ali pelo, pelo padre, nesse contexto. A Virgínia já perdeu mais de 600 mil seguidores depois da CPI das Bets, mas a gente está falando de uma pessoa que tem mais de 50 milhões de seguidores, perdão, espalhado entre as suas redes. Então, não é algo que imacule muito a sua imagem. Eu acho que a repercussão pós a CPI está manchando muito mais a imagem da Virgínia do que o que foi a própria CPI, é o comportamento de ir para a festinha cantar a música do Tigrinho, sabe, não se importar com o que vem acontecendo. E daí, Lúcio, eu fiz vários cortes no depoimento do padre para a gente mostrar agora, porque cada corte é um show específico. E vale tanto a pena quanto essa lapada, ou esse comentário, essa resposta que ele deu para a mãe da Virgínia. Valeu muito a pena, gente. O padre é maravilhoso. Detalhe pro pessoal que tá assistindo o corte, aqui no chat do ao vivo o pessoal chamou a mãe da Virgínia de Tigrona. Por quê? Porque a Virgínia é apelidada como no chat, Lúcio? Tigrinha. Tigrinha. Olha aí. Vamos lá. Uma realidade que está aí e não tem como fugir dela, a gente tem que procurar meios de inibir isso e mostrar a realidade para as pessoas. Essa ilusão de uma vida fácil é utópica, é utopia. Essas pessoas, como eu disse para vocês anteriormente, que incentivam esses jogos, que todas elas vocês podem ter certeza que já estão milionárias, principalmente esses grandes influenciadores, o máximo que eles vão jogar é nos cassinos no exterior. Não vão jogar tigrinho, esse tipo de coisa. Vocês sabem que existe uma conta demo por detrás. Quando eles são contratados, aquilo não é ao vivo. O padre falando contra demo. Desculpa, foi só um. Ah, tá aqui, ó, tô jogando ao vivo. Existe matéria, existe arquivo já. Os meios de comunicação já exibiram matérias longas a respeito disso. A Polícia Federal já comprovou que existe uma conta demo por detrás daquilo, que é gravado aquilo, né? Não é uma coisa que é ao vivo e que a pessoa está ganhando dinheiro. E principalmente também esse estrago é causado nos pobres, nas pessoas mais simples. Esse ponto do padre é o principal, né? Até já me arrependi de ter feito piadinha anteriormente. Esse assunto é muito sério, gente. É muito sério de verdade. E o padre, ele traz isso como a realidade, né? Porque quando a Virgínia foi, daí, desculpa parar aqui o vídeo no meio, mas quando a Virgínia foi, a gente ouviu o lado, tanto ela quanto o Rico, né? O lado de quem tá ganhando com aquilo. E então não teria muito a contribuir em relação às dores que a gente vê na sociedade.
quando sai isso, né? E o padre trouxe isso. Eu concordo, inclusive, com o Felca num outro vídeo, que ele fala que o interessante seria colocar aí, ó, nessa cadeira, alguém que já sofreu com os problemas do Tigrinho, né? Do Cassino Online. Perfeito, Lu. O padre, inclusive... Oh, desculpe, Lu. O padre, inclusive, ele vai falar que, olha, quando ele fala isso, ele fala até que o psicólogo, o especialista que também está ali no Senado, deveria também estar ali falando sobre isso, porque é outro ponto. A gente sabe uma movimentação para levar influenciadores, porque são milhões de seguidores, e é interessante também para quem está ali mobilizando na CPI das bets, para os senadores, para as senadoras, porque ano que vem, 2026, é a eleição. Estar nas redes sociais, estar em evidência é importante também, mas tem algo muito mais profundo que pouca gente vem falando, e o padre ainda vai revelar coisas desse tipo. Números apontam isso. Quem está tomado pelo vício do jogo são pessoas humildes, são pessoas simples, pessoas que têm o mínimo para viver. E quando se priva do mínimo para viver, isso gera muitas outras coisas, né? Aí a pessoa não consegue viver, sobreviver mesmo. Bem, até aproveitando, senadora Soraya... Acho que esse era o primeiro corte, né? Vamos para o segundo aqui. Exatamente. O que a Soraya fala depois... aliás, não, Lu, vou te pedir para manter. Tá, vamos voltar. Porque sabe o que eu lembrei? Porque a Soraya, ela comenta uma coisa interessante. Ela explica porque o Rico, ele não queria mostrar a continha dele, porque ele anuncia uma, mas ele não mostra a outra, que ele não anuncia mais. Olha só. Perdão, ele não mostra que ele anuncia. Que eu joguei nesse Tigrinho, a gente viu aquele dia aqui, né? Você viu que ele demorou um pouquinho lá a jogar, porque ele estava antes exatamente identificando algum algoritmo, alguma coisa que ele não jogou assim espontaneamente, né? Houve alguma coisa ali que ele ganhou, mas que tem manipulação. Vou aproveitar, Exalci, para te explicar o que aconteceu. Se você se recorda naquele dia, ele não divulga mais o Tigrinho, ele divulga a cobrinha. Ele jogou no Tigrinho, ele jogou com um link de apostador. Quando eu pedi para ele jogar o jogo que ele divulga, que é a cobrinha, ele se negou terminantemente. E o resgate que ele fez foi do Tigrinho, não foi da cobrinha, que ele tem a conta demo. Daí a importância das pessoas entenderem o que aconteceu naquele dia. E nos criticaram, mas nós não temos sequer tempo de... Mas é importante realmente isso, né, Dai? Porque ali a Soraya, que é uma senadora, ela está fazendo uma afirmação que ele jogou numa conta de apostador e na outra conta ele tinha a conta demo. É uma afirmação da Soraya. Exatamente. E que essa conta, né, ele não quis jogar. Ele não joga na conta em que ele anuncia. Então, assim, qual o sentido disso? E aí, Lu, vou te pedir para soltar o segundo trecho, porque o padre continua dando umas boas sacadas. Que ela está perdendo, só que existe o quadro clínico que está por detrás disso, que faz com que ela não resista. Então, quando eu tomo o meu celular e digo, jogue com responsabilidade, ou assim, você joga só se você quiser, ao meu ver pastoral mesmo, de padre, né? Isso é uma falta de caridade com a pessoa, porque eu não estou levando em conta todo um contexto, todo um histórico. Eu acho que o discurso deveria ser o contrário. Você divulga o jogo porque você quer. Você tem liberdade de divulgar ou não divulgar. Esses influenciadores que estão fazendo... Aí eles não estão doentes, não estão viciados. Então, eles têm a possibilidade de não fazer. E estão fazendo. É ao contrário de quem foi tomado por isso, por conta destas influências. E eu não estou dizendo aqui somente de quem está no digital, não, estou dizendo de tudo, porque a gente sabe que é uma rede, está na TV, está em tudo quanto é canto. Estas pessoas que estão divulgando, elas têm a liberdade, a autonomia de escolher, como tantos escolhem não fazer. É como eu disse para vocês, eu não sou único e também não são poucos, gente. Tem muita gente que se coloca veementemente contra.
Muitas pessoas mesmo, que estão aí na internet. De fato. Isso. Até o Cauã Raymond disse que ia parar de fazer divulgação de casa de apostas depois dessas últimas polêmicas aí. Vamos lá, então, para o último corte aqui do padre. Lá na Bíblia, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Se esconder por detrás de uma moita, né? Porque descobriram que estavam nus. Então, a gente se envergonha do nosso pecado, do nosso erro. No fundo, essas pessoas também, elas sabem que elas estão erradas. Elas estão ali por conta do dinheiro. Não existe uma outra realidade que justifica. Não estão ali por conta de entretenimento, de jeito nenhum. O entretenimento deles é outro totalmente diferente. Eles querem entretenimento, eles pegam o jato deles, vão viajar, vão fazer outra coisa. Eles não se divertem jogando joguinho. Então, a gente precisa jogar a luz nisso, precisa iluminar isso. Então, o trabalho de vocês, eu acho que é de extrema importância, porque eu acho que está agora sendo discutido, que antes não existia, e talvez algumas pessoas vão começar a se sentir envergonhada, mesmo como está acontecendo, né? Aí a gente vai andar no caminho, né? Então, assim, realmente chega, eu fiz, mas não preciso continuar. Vou cumprir o contrato até, sei lá, onde tem que cumprir, vou parar. Quanto mais se falar, eu acho que a gente alcança mais resultados. Ponto relevante também, né, Dai? Eu tenho todas as minhas críticas à CPI. No entanto, não dá para negar que a CPI está ajudando a gente falar sobre o assunto, né? Exatamente. Não só a gente, né, como a mídia de uma forma hegemônica, de uma forma geral. O problema é que, infelizmente, aí eu concordo, mas ao mesmo tempo eu também discordo um pouco do padre, é que nem todo mundo vai tratar isso com seriedade do ponto de vista de quem está sofrendo. A gente vê aí pessoas tratando isso com uma espetacularização do que vem acontecendo. Então, é algo que é muito delicado ainda. Não é só jogar luz, mas é também dar espaço e voz para quem está trazendo informações importantes. Acho que o espaço do padre é muito mais importante do que as falas que foram ditas pela Virgínia, e a gente precisa, por exemplo, repercutir isso nas redes sociais, repercutir isso em outros espaços em que a gente pode atingir pessoas que fazem esse joguinho das bets. A gente precisa repercutir o que a Soraya explicou sobre a visita do Rico, né, a ida do Rico nessa live, dessa CPI, perdão. Precisa repercutir para as pessoas entenderem, poxa, então tem alguma coisa errada, né, se ele faz isso. A gente precisa ter essa consciência. E aí, uma coisa, Lu, eu acho foi fantástico o posicionamento do padre em vários outros momentos, quando ele cobra também políticas públicas. Mas é por isso, acho que o posicionamento do padre foi tão importante que a mãe da Virgínia ficou realmente muito ressentida. E aí, por isso, quando ele termina assim, se te incomodou, foi a sua consciência, eu acho fantástico, eu acho perfeito. Só para finalizar, Lu, eu vi alguém perguntando aqui sobre Felca. Por que Felca vai para a CPI? A gente já fez um vídeo sobre isso, tem um corte, acho que foi de terça-feira. Tem um corte já sobre isso, sobre o convite do Felca na CPI aqui no histórico, né, do YouTube. Mas é interessante a gente lembrar que o Felca é uma pessoa que disse que, olha, recebi convites milionários e me posicionei contra. Então, ele pode trazer mais um olhar também, não nesse caso de um padre, de um influenciador. E o padre, eu achei muito gentil quando ele fez isso. Teve um momento que ele falou de Adão, Eva, de Deus, e aí ele fala, peço licença, inclusive, nessa casa laica, em falar de Deus. E aí eu quero dar um abraço desse padre, porque a Virgínia não teve vergonha nenhuma em falar de Deus na casa laica, porque a CPI é laica. Então, abraço, Padre Patrick. Eu acho que o padre não vai ver isso, mas eu amei o Padre Patrick, gente. Se alguém assistir e conhecer o Padre Patrick, manda um beijão para ele, porque eu adorei a participação dele na CPI. É isso, Lu. Tá certo, ó. Terminando esse corte, tem um vídeo novo do Meteoro Telescópio para você. Já tá disponível para assistir, tá? Sobre bebês reborn, muito além do meme, tá? Um grande abraço. Até a próxima.